Aprova, Senhor, que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez nesta última quarta-feira de 2022, fechando assim a nossa participação no culto de oração deste ano, estudo bíblico, na presença e na casa do Senhor. Você também que nos assiste aí na transmissão, nos permite chegar até a sua casa, é muito bom. E ficamos felizes por poder estar aí onde você está agora, por você nos permitir chegar até você. Queridos, hoje eu quero continuar pensando com vocês, eu não sei quantos que estão aqui hoje, se bem que hoje tem mais gente, na quarta-feira passada a chuva desceu na hora do culto, nós podíamos contar, né, a quantidade de pessoas aqui. Alguns corajosos, né, Vaguinho era um, alguns poucos. Mas eu não sei se você pôde acompanhar pela transmissão ou se esteve aqui. Nós começamos falando na semana passada sobre o tema Natal, um projeto de Deus. E como nós estamos aí ainda na semana do Natal, nós vamos agora continuar pensando acerca deste tema, Natal, um projeto de Deus. A leitura bíblica lá em Mateus, por favor, abram comigo, capítulo 1, versículos de 18 a 23. E hoje, em especial, eu vou pedir que você também deixe lá um papelzinho, anotando ali, travando também lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler agora, mas só deixa ali que hoje nós vamos fazer aí uma sincronia desses dois livros e capítulos. Mas agora, para a leitura, Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 23. Amém, queridos? Vamos à leitura. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém, queridos? Na semana passada nós começamos falando sobre esse tema, é lógico, antes do Natal, procurando trazer a memória do verdadeiro significado do Natal, e nós conseguimos aqui, eu vou só sintetizar o que falamos na semana passada, que esse projeto chamado Natal, embora nós comemoramos aí no finalzinho do ano, em dezembro, e hoje em 2022, na verdade esse projeto ele nasceu lá no Éden. Nós podemos perceber aqui que lá em Gênesis ainda, no capítulo 1, Deus quando começa a fazer a criação, quando Deus começa a criar os seres viventes, os animais, quando Ele começa a criar a botânica, quando Ele faz a separação da água e da terra, das estrelas, o texto vai mostrar para nós, até o versículo 25, mais ou menos, vai dizer, ao finalzinho de cada feito de Deus, o texto vai dizer para a gente o seguinte: e viu Deus que era bom. Mas a partir do versículo 26, quando Ele faz o homem, e Ele não só faz o homem, mas Ele coloca o homem agora sobre o domínio das coisas, sobre o domínio dos animais, sobre o domínio também das plantas, até para que Ele tire o alimento, tanto dos animais quanto das plantas, e Deus dá ao homem o livre-arbítrio, a liberdade. E o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 26, quando o Senhor acaba de fazer o homem, o Senhor olha e o texto vai dizer assim: e viu Deus que era muito bom. Esse muito pode parecer pouco para nós, mas nós entendemos que ali Deus já começa a manifestar o seu amor para a obra mais perfeita da sua criação, que somos nós, o homem. Lá, claro que foi com Adão, e aí nós conseguimos entender, a partir do Éden, esse projeto chamado Natal, nós conseguimos compreender com perfeição o capítulo 3, versículo 16 de João, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito para quem nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Esse texto ele está lá em João, mas a construção desse texto aconteceu lá no Éden, porque quando Deus olha para o homem e viu que era muito bom essa obra, automaticamente já fica claro o amor, o cuidado e o carinho de Deus para com essa obra tão perfeita que é o homem. E Deus mostra também que Ele não ia deixar isso muito barato, o pecado do homem, o deslize de Adão, Deus não ia deixar que a sua obra se perdesse assim facilmente, não. A história vai mostrar para nós que o Senhor tentou várias outras alianças para que pudesse resgatar o homem para o seu convívio. E por fim, Ele chega em Jesus, a última e a mais nova aliança para que o homem possa se reconciliar com Ele. Deus, na verdade, vimos na semana passada que Ele é o autor desse projeto. Mas nós começamos na semana passada a ver também que nesse projeto chamado Natal, Deus usou outras pessoas também. E nós aprendemos com estas pessoas também. E falamos ali na semana passada sobre José. E o texto já começa mostrando para nós, em Mateus capítulo 1, 19, que ele era um homem justo. Mas nós conseguimos extrair do texto, conseguimos compreender que além de justo, José também era pacificador. Quando Maria conta para ele acerca de estar grávida, a atitude que ele tem é de proteger Maria. Ele não sai falando mal de Maria, ele não entrega a Maria aos sacerdotes para que ela pudesse ser julgada, não. Ele é tomado de um estado, de um espírito de pacificador tão grande, que ele decide até mesmo fugir e deixar Maria ali para que ele pudesse levar consigo na fuga a culpa por tê-la deixado grávida. O texto diz que ele não quis infamar Maria, não quis expor Maria. Aprendemos com ele acerca de sermos pacificadores. E como nós falamos aqui, mal sabia ele que lá na frente, o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, ia falar sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados são os pacificadores. E aí hoje eu quero continuar nessa linha aqui, ainda nesses personagens. E o segundo personagem que eu quero pensar com vocês é sobre Maria. E nós já lemos aqui, só que vamos fazer uma leitura dupla agora. Mateus capítulo 1, versículo 18, como nós já lemos, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. E a segunda pessoa que eu quero pensar aqui nesse projeto chamado Natal é Maria, uma figura muito importante também nesse processo do Natal. O Senhor escolhe a Maria. O pastor Tadeu, ele trabalhou no domingo retrasado acerca de Maria também, falou de outros personagens também. E quem não pôde pegar esse culto, não pôde estar aqui, está gravado lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Você pode lá também pegar esse sermão para você poder se alimentar ainda mais. E a vida de Maria, quando a gente começa a olhar para Maria, Maria era uma jovem. E a gente fica imaginando como não foi esse momento para Maria receber essa palavra do anjo, o anjo falando com ela, de que ela conceberia e daria luz a um menino. A história mostra para nós que ela já estava prometida para José, era a noiva de José. Não se sabe ainda ao certo, mas estudos apontam que ela talvez estivesse se preparando até para o casamento com José. E agora eis que o anjo aparece para ela, lá em Lucas capítulo 1, 26, diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Queridos, naquele tempo, se formos parar para pensar quantas outras jovens virgens talvez estivessem vivendo naquela região. Mas como Maria foi diferente, Maria foi agraciada, ela foi escolhida pelo Senhor. E há uma diferença muito grande, porque quando o Senhor quer usar, Ele escolhe quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. E Maria foi uma dessas, queridos, mas quando nós mergulhamos mais na história, nós conseguimos entender facilmente que Maria tinha algo também de diferente para com o Senhor. O Senhor se agrada de Maria, é verdade, mas alguma coisa diferente Maria tinha para com o Senhor. A sua vida com o Senhor. E é praticamente
nesse relacionamento de Maria com Deus, que eu quero tirar 3 lições rápidas dentro de Maria. A primeira lição é justamente essa palavra que eu falei com vocês acerca do relacionamento. Relacionamento. Percebam vocês que o Senhor, quando aparece a Maria, diferente de Zacarias, quando o Senhor fala, quando o anjo aparece a ela e fala com ela, é lógico que ela fica um pouco impactada com aquilo dali. Com a maneira como o anjo fala com ela, ela sente que há algo diferente na fala daquele anjo, no tratamento daquele anjo, na saudação daquele anjo. E aqui Maria começa mostrando para nós acerca desse relacionamento. E por que relacionamento? Deixa eu explicar para vocês, porque fica claro para mim, eu creio que para você também, a sensibilidade que Maria teve em entender que era Deus quem estava falando através daquele anjo. E essa sensibilidade nós só conseguimos ter quando nós temos relacionamento. E no caso dela, relacionamento com Deus. Como eu falei, diferente de Zacarias. Zacarias, quando o Senhor fala, Zacarias não entende muito bem. Ele não interpreta muito bem, não consegue assimilar muito bem a fala do anjo. Com Maria acontece diferente. Querido, quando nós temos relacionamento, nós conseguimos rapidamente ou facilmente pegar certos detalhes, talvez da pessoa. Você que convive numa casa, ou você que é casado, ou mesmo não sendo casado, você que convive numa casa e se relaciona com alguém, você consegue entender, às vezes, facilmente, o semblante da pessoa fala alguma coisa e você consegue entender. O jeito da pessoa andar dentro de casa, às vezes arrastando o pé ou não, você consegue entender quem é a pessoa. O jeito da pessoa falar, a maneira da pessoa falar, você consegue entender quem é a pessoa, e às vezes sem mesmo que você veja a pessoa. Às vezes você em casa, né? O girar da chave na porta, às vezes você já sabe quem está chegando, porque você tem intimidade com essa pessoa, relacionamento com essa pessoa. E às vezes você ainda não está nem vendo. E Maria traz para nós essa ideia de relacionamento com Deus. A sensibilidade que ela tem à voz do Espírito Santo é tanta, que ela, digo eu não texto, mas ela fica um pouco impactada com a palavra, mas ela assimila de forma diferente. Ela consegue ver e ouvir a palavra e a voz de Deus de forma diferente. E eu aprendo com ela nesse primeiro ponto aqui, dentro de Maria, que se nós quisermos ter vida de relacionamento com Deus, para que possamos estar sensíveis à voz de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. É essa a lição que Maria ensina para a gente também. O relacionamento nos leva a essa sensibilidade. Coloca os nossos ouvidos a um ponto de uma sensibilidade tamanha de poder ouvir e entender a voz de Deus. E não a voz do coração, não a voz da multidão. Não, entender a voz de Deus. A segunda lição dentro de Maria que ela nos ensina também é acerca da confiança. O anjo fala com ela, Lucas capítulo 1, versículo 8, de 8 a 23, de 8 a 23, o texto é longo, mas não vamos falar sobre todos. Mas nós conseguimos ver um contraste ali muito grande, quando o anjo aparece a ela e o anjo também aparece a Zacarias. Eu peço que você, por favor, me compreenda, quando eu vou tratar acerca de Zacarias. Zacarias era sacerdote, assistia diante do trono do Senhor. O texto vai mostrar para nós que quando o anjo aparece a ele, ele estava em exercício da sua função. Ele estava no templo. E o anjo aparece a ele também, só que ele não tem a mesma percepção de Maria. Mas pastor, ele não era santo, ele não era separado pelo Senhor? Sim. Mas o que eu quero dizer para vocês, a diferença entre um e outro era grande. Zacarias, com a idade já avançada, o texto vai mostrar para nós. Zacarias é um homem que tinha uma vida com Deus, era sacerdote do Senhor. Maria era uma jovem, uma menina, talvez só cuidasse dos afazeres domésticos. Mas quando o anjo aparece tanto para um quanto para outro, as reações são diferentes. Vejam, por favor, no versículo 18, Zacarias, ele tem dúvidas. Isso em Lucas agora, tá? Lucas 1, 18.
Zacarias tem dúvidas, ele diz assim: como saberei? Quando o anjo aparece, diz que a mulher dele, porque além de já idosa, né, Isabel também era estéril, ainda tinha esse problema. Ele diz: como saberei? Pois eu sou velho, e a minha mulher também é velha. É o que ele diz no versículo 18. Já no versículo 29, o texto diz o seguinte, na minha versão diz que Maria fica pensativa. Ela tenta entender o que significa aquela saudação. Ou seja, ela não põe em dúvida o que ela está ouvindo. Ela é tomada de um sentimento cético, ela tenta avaliar o que é que está acontecendo. Zacarias não, ele já diz para o anjo: como assim? Como é que isso vai acontecer? No versículo 20, o anjo Gabriel, ele coloca Zacarias agora mudo, por conta de quê? Por conta dessa dúvida que ele coloca em cerca da promessa de Deus sobre a vida dele, por ele ter duvidado. Ou seja, ele fica mudo. E é interessante no texto, depois você pode ler, né, que como ele está lá dentro do santuário, as pessoas estão do lado de fora aguardando para ver o que ele vai trazer, o que ele vai falar. E quando ele sai, ele não fala absolutamente nada. Ele fica literalmente mudo. No versículo 30, o anjo diz para Maria o seguinte, quando ela começa a assimilar bem o que ela está ouvindo, o anjo diz para ela assim: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E o que é que nós aprendemos com Maria aqui, queridos? Maria, quando entende, veja, relacionamento com Deus, sensibilidade à voz do Espírito, confiança. Ela confia. Ela não pensa duas vezes, ela confia, ela diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Se é isso que tu queres, estou pronta. Zacarias sai mudo, né? E o texto vai dizer que ele fica mudo até o nascimento do menino. Tanto que quando vão dar o nome de João, né, o texto vai dizer que ele tem que escrever numa tabuinha, porque ele não fala mais. Maria não, queridos. Maria não. Maria confia plenamente no Senhor, ela sabe que o que ela está recebendo vem do Senhor. E ela ensina para nós esta confiança, irmãos. Ele entra no santuário, queima incenso, mas ele não tem essa sensibilidade tamanha que Maria teve. E duvida, e como consequência da sua dúvida, ele fica mudo. Maria não, queridos. Maria entoa louvores ao Senhor. Ela começa a cantar: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. E ela canta: Santo, Santo, Santo és, Senhor. Percebam a diferença, queridos? Um sai mudo e a outra sai glorificando ao Senhor. Confiança, irmãos, em Deus. Confiança. E a confiança de Maria não para por aí. Jesus cresce, passam-se os anos. O primeiro milagre de Jesus está registrado lá em Caná da Galileia. É quando ele transforma a água em vinho. Esse texto ele é interessante, João capítulo 2, não precisa abrir, de 1 a 12. O casamento está acontecendo. O vinho acaba naquela cerimônia, naquela festa, perdão. As pessoas ficam um pouco inquietas. Para os noivos seria uma vergonha. O vinho simbolizava alegria. O vinho então acaba. Maria também, o texto vai dizer, é interessante que ressalta, Maria também estava nesse casamento. Jesus estava também. E aí ela vai até Jesus. Percebam, Jesus não havia manifestado, feito ainda nenhum milagre, não a nosso conhecimento. Nós entendemos que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas quando ela vai até Jesus, o que é que Jesus diz para ela? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Talvez para nós, na nossa visão comum, nós íamos sair dali com aquela fala de Jesus e íamos embora, mas Maria não. Maria confiava no Senhor. Ela chega para os serventes e fala o que para os serventes? Façam tudo como Ele mandar. O que é isso, irmãos? Confiança. Façam tudo conforme Ele mandar. E o resultado nós sabemos qual foi, irmãos.
Confiança. E Maria nos ensina isso também, confiarmos em Deus. Confiarmos nas promessas de Deus para as nossas vidas. Mas confiar nesta perspectiva de relacionamento com Deus e sensibilidade a Ele. A terceira lição desse ponto aqui é a temperança também que Maria nos ensina. Percebam que quando ela vai tratar acerca do casamento, da gestação dela, o pastor Tadeu ele fez a colocação, né, que Maria não teve chá de bebê, Maria não teve chá revelação, ela não pôde ter essas coisas quando soube que estava grávida. E eu fico imaginando, irmãos, como não é a cabeça de uma mulher, né? Uma mulher que, quando está grávida, eu imagino que seja esse aí o ápice da vida de uma mulher. Essa realização, a felicidade que a mulher não tem, o desejo que a mulher não tem de contar, de mostrar, de contar para as amigas. Maria não tem esse privilégio, ela não gosta desse privilégio. Ela precisa guardar isso com ela. Eu fico imaginando como não for esse conflito dentro dela. Maria, praticamente, ela implode essa felicidade dentro dela e não poder compartilhar, não poder falar com ninguém. Estudos apontam que a mulher ela tem essa necessidade de falar. No bom sentido, é claro, não é de falar, de ser faladeira, não é isso não, mas ela tem essa necessidade de falar, de contar essas coisas, então, muito mais ainda. E Maria não tem com quem fazer o quê? Com quem compartilhar essas coisas. Ela precisa ficar quieta. Como é que ela vai explicar essa gravidez? Como é que ela vai falar acerca desta gravidez? Não pode compartilhar com ninguém, não pode falar com ninguém. Maria aguarda. E mesmo com a pouca idade que Maria tem, Maria também ensina para nós acerca da temperança, acerca de saber ficar quieto, acerca de ser prudente, acerca do guardar. Tem bênçãos, irmãos, que às vezes está tão próximo de nós. Tem bênçãos que às vezes nós até tomamos posse dela, mas às vezes pela falta de temperança, pela falta de cuidado, pelos descuidos, nós acabamos perdendo as bênçãos às vezes. E Maria guarda isso consigo, ela guarda, ela não fala para ninguém, ela não pode falar para ninguém, ela consegue. Eu não sei como, mas Maria consegue ficar quieta. As mulheres, enquanto grávidas, né, ficam logo preocupadas em colocar aquela bata, né, vai para o espelho, vê se a barriguinha já cresceu, quantas semanas tem, aí tira foto, aí vai na praia, faz a sessão de fotos. Isso é da mulher. Compartilha, mostra para a amiga, bota aqui, bota ali, bota lá, guarda aquele momento ali. A felicidade é plena na vida de uma mulher. Maria sente isso também, mas ela precisa agir com temperança. E é isso que ela nos ensina também, irmãos. Agirmos com temperança. 3 lições rápidas aqui acerca de Maria. Relacionamento com Deus, que gera confiança, que nos ensina a sermos prudentes também através da temperança. Amém, queridos? Outro personagem que eu quero pensar com vocês também rapidamente, se puder botar o horário para mim aqui, fazendo um favor, só para eu não me perder aqui, são os pastores. Vão comigo agora lá em Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. É bem verdade, queridos, que hoje nós temos uma visão bem oposta do pastor daquele tempo para os pastores que nós temos hoje, até porque o conceito de pastores que nós temos hoje são pastores de quê? De igreja, né? Dificilmente a gente tem assim, não vou dizer vida, mas a gente pouco se intera acerca de pastores de ovelhas. Existem ainda, é verdade. Eu creio que aqui no Brasil tem alguns, talvez na região sul, por conta das ovelhas que tem ali, existem sim. Mas a concepção que nós temos de pastor, quando usamos a expressão pastor, o significado que nos vem à mente é igreja. Ou só eu que penso assim, né? Igreja. Mas só que naquele tempo, irmãos, a coisa não era bem assim. O pastor ele não era bem quisto assim, ele não era bem aceito assim. O pastor Tadeu fez na citação no domingo retrasado aqui na escola, no culto da Escola Bíblica Dominical, falando sobre isso também.
Os pastores daquela época, eles eram praticamente a escória da sociedade. Uma classe, um grupo totalmente desfavorecido, desprezível, onde as pessoas com quem as pessoas não queriam se relacionar. Eu acho que se colocassem os pastores naquele tempo junto com os leprosos, eles teriam uma aceitação praticamente igual. Longe de tudo e de todos, não tinham vida social. Eram pessoas praticamente irrelevantes dentro de um grupo social. As pessoas não queriam estar perto deles. As pessoas não tinham apreço pelos pastores. No comentário de John Stott, ele diz assim: os pastores não gozavam de boa reputação em Israel e eram vistos como pessoas desonestas e pouco confiáveis. Era essa a ideia que eles tinham de pastores naquele tempo. Mas depois eu fiquei pensando comigo mesmo, irmãos. Mesmo eles sendo pastores, mesmo eles sendo marginalizados pela sociedade, na lida diária, nós entendemos também que o comportamento deles era diferente. O que é que um pastor faz ou fazia naquele tempo? Cuidava das ovelhas, protegia as ovelhas, conduzia as ovelhas para os rebanhos, para os pastos verdejantes do Salmo 23. Tiravam as ovelhas do perigo, dormiam praticamente meio que dormindo, meio que acordado, tomando conta para que nenhum devorador chegasse até as ovelhas. E se uma ovelha se perdesse? Ele ia atrás daquela ovelha. Percebam o complexo de pensamentos em relação a pastores? Mas o nascimento de Jesus, irmãos, Jesus era muito bom nisso, em quebrar paradigmas. O nascimento de Jesus, ele começa a desconstruir essa ideia. E é justamente para esse grupo desprezível que o anúncio do nascimento de Jesus é feito primeiro, para eles. E por quê, irmãos? Eu fiquei me perguntando, mas por quê? E não foi um anúncio simples, não, queridos. O anjo não aparece à corte, o anjo não aparece à sinagoga, não aparece aos governadores da época, não. O anjo aparece para dar as boas novas aos pastores. E aqui Jesus começa quebrando um paradigma, o primeiro deles, mostrando que Jesus não faz o quê? Acepção de pessoas. Não faz. E o segundo aqui, aqueles homens desprezíveis, aquela função desprezível, era justamente a função que Jesus iria exercer. Tanto que quando ele começa a conversar com Pedro, quando ele faz as 3 perguntas para Pedro, quais são as perguntas que ele faz para Pedro? Pedro, tu me amas mais do que este? E o que Pedro diz? Amo o Senhor. E o que o Senhor coloca para ele? Apacenta minhas ovelhas. E ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo, Senhor. E o que é que Jesus diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela 3ª vez. Pedro já era também, ia do extremo, do mínimo ao máximo em 2 tempos. Ele fala para o Senhor, Senhor, tu sabes. Tu sabes. A preocupação que Jesus tinha com esse cuidado para com as pessoas, não tinha um grupo melhor, não tinha uma classificação melhor de que não fossem os pastores. E foram esses homens que fizeram parte desse projeto. Foram esses homens que foram lá. E na leitura bíblica que nós fazemos foi a coisa mais linda, irmãos. Os céus se fecham onde eles estão, os anjos cantam, anunciando o nascimento de Jesus. Não fora simplesmente, Jesus nasceu e está ali, não. Os anjos cantam para eles, é uma coisa linda. Jesus faz tudo diferente. Jesus literalmente quebra paradigmas no seu nascimento. E valoriza os pastores. Aqueles pastores, e valoriza os pastores. O outro personagem, rapidamente quero pensar com vocês, são os magos. Volte agora comigo em Mateus, capítulo 2 agora, versículo 1 e 2. Diz assim o texto, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes,
eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos que chegam também para visitar Jesus. Esses magos, na verdade, eram pessoas que estudavam as estrelas, eram astrônomos, e provavelmente eles vieram da Pérsia e já haviam ouvido falar também acerca do Deus Todo-Poderoso e da promessa de Jesus. Tanto que o tempo de estudo deles ali até chegarem a Belém leva literalmente 2 anos. Eles não são assim, eles não vão de imediato. Não, os pastores vão de imediato. Os magos vão cerca de 2 anos. Depois de muito estudar, a estrela vai conduzindo eles até Belém. E eles vão até ali aonde Jesus está. Provavelmente esses homens já ouviram falar. Lembra do tempo em que Israel passou cativo na Babilônia? Muitas das pessoas ali falavam do Jeová, do Deus Todo-Poderoso. A história do Evangelho, eu creio que tenha se expandido ali. E esses magos, de alguma maneira, eles sabiam acerca desse Jesus, não só como rei. Porque o texto em que lemos não diz que eles vão somente para visitá-lo. O texto diz que eles vão para adorá-lo. Adorá-lo. Adoração traz consigo o peso de santidade, santificação, de coisa que é o quê? Santa. Que é santa. E eles vão com esse intuito até Jesus. Não vão só visitá-lo. É bem verdade que passam primeiro em Herodes. Herodes o recebe bem. Aquela trama que nós conhecemos bem, né? E ele tenta extrair deles ali onde é que Jesus está. Eles saem, conseguem sair, vão até onde Jesus está. E na volta eles fazem outro caminho. Meio desconfiado com a intenção de Herodes, eles vão embora, mas eles vão até Jesus, chegam até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, vale a pena frisar isso mais uma vez, eles não adoram Maria, eles não adoram a José, eles adoram a Jesus. Eles adoram a Jesus e levam consigo 3 presentes, que eram o quê? Ouro, incenso e mirra. Foram os presentes que eles levam para Jesus. E o que isso tem a ver, queridos? Praticamente tudo. É interessante que o nascimento de Jesus, ele já está linkado praticamente com a morte de Jesus. E Jesus também já sabia disso. Nesse projeto, Jesus já sabia perfeitamente qual era o seu papel. De que ele viria, nasceria e morreria. E os magos agora apresentam o ouro. O ouro fala da natureza real de Jesus. Desse rei todo-poderoso, desse senhor dos senhores, desse rei dos reis. O ouro aqui significava isso. O incenso fala da sua natureza sacerdotal. Lembra do cheiro suave? Jesus agora se faz como de nós para pegar sobre nós os nossos pecados, para que nós possamos ser o quê? Absolvidos dos nossos pecados. E isso chegue até o Senhor como cheiro suave. Daí o incenso. E Jesus simboliza isso para nós também. Para que a nossa adoração, para que o nosso louvor, para que a nossa vida chegue diante do Senhor como um aroma o quê? Suave, mas através de quê? Do sacrifício de Jesus. E por último ele fala da mirra, que fala agora da sua natureza o quê? Sacrificial. A mirra era usada para untar os corpos, né, no momento de embalsamar. Percebam como tudo está linkado praticamente, o nascimento está linkado à morte de Jesus, e Jesus recebe esses presentes. A mirra ela tinha também uma função aromática, né? Além de untar, ela tinha essa função aromática. E esses homens afirmam a realeza de Jesus. Esses homens afirmam o sacerdócio de Jesus. E esses homens afirmam também que é esse Jesus que vai morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. E eles saem dali diferente. Eles alteram o seu caminho. Eu imagino que eles tivessem tido um encontro com Jesus maravilhoso, que mudou a vida deles também. E é isso que Jesus quer de nós. É isso que Ele precisa de nós. Que nós tenhamos total compreensão em relação a esse significado do Natal. De que Jesus é o Rei dos Reis, sim.
e que ele se fez carne e padeceu pelos nossos pecados, e que morreu pelos nossos pecados, para que nós não pudéssemos ou não continuássemos vivendo nele. Essa é a ideia, essa é a lição que esses magos mostram para a gente. Outro personagem, rapidamente, Jesus. Lucas agora, capítulo 2, versículos 6 e 7. O texto vai dizer assim: estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O protagonista central do Natal é Jesus. A figura central do Natal é Jesus. E como dissemos na semana passada, como é triste ver como as pessoas trocam, tiram Jesus do lugar onde ele devia estar e colocam tantas outras coisas, colocam tantas outras questões, colocam tantas outras distrações estas que nem sempre são tão ruins assim, são coisas até boas, mas que tomam o lugar de Jesus. Ouvimos muito nessa época acerca do bom velhinho. O bom velhinho. Na interpretação de muitas pessoas, o Natal acaba sendo simbolizado apenas na figura deste homem, deste bom velhinho. Mas a Bíblia mostra para nós que não foi assim, que não é assim. Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, padeceu, morreu, ressuscitou para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna nos céus e acesso aos céus através dele. Foi ele quem nos amou primeiro, irmãos. Foi ele quem se entregou primeiro. E o que é que ele quer de nós? E nós entramos aqui nesse último personagem aqui central da história, que somos eu e você também. Nós fazemos parte dessa história, desse projeto, irmãos. Foi por nós que Jesus veio. Foi por nós que Deus projetou tudo isso. Foi por nós. Foi por mim, foi por você. E a pergunta que fica para nós nesse período de festa, de comemoração ainda, aí o Natal ainda está aí, foi na semana agora que passou, no fim de semana, mas ainda está aí. A pergunta que fica: qual o lugar de Jesus na sua vida? E por que eu faço parte desse projeto? Primeiro, porque Deus veio por mim, Jesus veio por mim. E agora eu faço parte desse projeto também, por quê? Porque esse mesmo Jesus que nasceu na minha vida, precisa nascer também na vida de outras pessoas, que ainda não o conheceram, que ainda não o aceitaram como único e suficiente Salvador. É a nossa responsabilidade, por isso que nós também fazemos parte desse projeto chamado Natal. E o que temos feito, irmãos, com o nosso Jesus? O que temos feito com o nascimento de Jesus em nossas vidas? Nós que já somos salvos, remidos, transformados pelo Senhor, o que temos feito com o nosso Jesus? Qual o lugar de destaque que Jesus tem tido em nossas vidas? Como tratamos o nosso Jesus? Qual o lugar que Ele tem, que Ele ocupa em nosso coração? Qual o lugar que Jesus ocupa em nossa vida, na nossa maneira de pensar, nos nossos atos? Qual é o lugar? É essa a questão. Qual é o desejo do nosso coração, irmãos? Estamos na última quarta-feira do ano. É um período também de muitas promessas, né? Que no ano que vem eu vou... Uma das campeãs aí é de que no ano que vem eu vou começar a fazer o quê? O regime. Talvez seja uma das promessas aí campeãs de bilheteria. Ano que vem eu vou começar fazendo regime. Até o mês de janeiro consegue. Dali para lá a coisa desanda.
Mas quais são os seus planos para o próximo ano? Quais são os seus projetos para o próximo ano? O que é que você tem pensado acerca da sua vida para o próximo ano? A sua vida está projetada ou você está se projetando apenas para as questões relacionadas a este mundo? O desejo do nosso coração é que o nascimento de Jesus em sua vida possa fazer você pensar de maneira diferente, se projetar também de maneira diferente diante do Senhor. O que é que Deus quer de nós, irmãos? Assim como Maria, Deus quer de nós uma vida de relacionamento com Ele. Assim como José, Deus quer de nós uma vida de pacificadores. O que é que Deus quer de nós? Assim como os magos, Deus quer que nós venhamos compreender melhor que o sacrifício de Jesus foi por nós, que Ele veio, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que é que Jesus mostra para nós? Que Ele é o Verbo encarnado, que veio a este mundo para a remissão dos nossos pecados. E o que é que Ele quer de nós? Que nós nos voltemos para Ele. Eu acho que não tem promessa maior ou melhor, ou desejo maior ou melhor, para o ano de 2023, para as nossas vidas, de nós buscarmos termos uma vida que agrade mais a Deus. Se a vida que eu vivo hoje agrada a Deus, se o ano que passou agradou a Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar no ano de 2023? Que tipo de coisa eu posso fazer para eu servir melhor ao meu Senhor no ano de 2023? Eu creio que seja esse, ou é essa a esperança que Deus deposita em nós. É isso que Deus projeta em nós. É isso que Deus espera de nós, enquanto servos, enquanto igreja. Que nós tenhamos esse desejo de nos apresentarmos cada vez mais e mais e mais e mais e mais da melhor maneira possível diante do Senhor. Que seja esse o desejo do nosso coração, que possamos compreender que esse projeto, nós fazemos parte dos dois sentidos. Fomos alcançados pelo Senhor por esse projeto e somos responsáveis também pela expansão desse projeto chamado Natal. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça prosperar ainda mais em conhecimento e em graça acerca da sua palavra, e que o Senhor encontre aqui uma igreja disposta a trabalhar e a servir mais e mais e mais ao Senhor, 2023, 24, 25, em tantos outros anos o Senhor nos permitir estar sobre esta terra, que sejam vidas, corações, corpos, mentes, dedicados totalmente ao Senhor. Amém, queridos?